Lá, muito bem-vindos ao espaço das novidades PlayStation nesta quinta-feira, espetacular, dia 23 de fevereiro. Como é que eu sei o dia de hoje? Porque ontem foi dia 22, foi o lançamento da Vita e isso eu decorei. As coisas que eu vou buscar para saber o dia. Ora, muito bem-vindos neste dia especial sobre a PlayStation Vita aqui no Curto Circuito. Eu, como não podia deixar de ser, e vou começar já, trouxe o meu bicho. Este bicho já anda lá em casa a fazer as suas há algum tempo. E hoje já foi falado diversas vezes, temos aqui, vou mostrar mais uma vez, já foi falado diversas vezes algumas das características da PlayStation Vita. A mim foi-me sugerido que, agora que já tomei algum contacto com a consola, vos desse a minha opinião pessoal e qual é que é aquilo que eu acho, as características principais que vão tornar esta consola um sucesso. Eu tenho que as referir mesmo. Uma delas, que é capaz de ser a mais simples e mais óbvia, é o segundo analógico. Pessoal, estamos na presença de uma consola portátil que tem dois analógicos, o que abre logo aqui um leque de jogos que antes não era possível, nomeadamente, estou-me a lembrar de First Person Shooters e mesmo o próprio Uncharted, já vamos falar que eu trouxe o Uncharted hoje. Para controlar a câmera seria muito difícil sem a presença deste segundo analógico. A outra característica que eu tenho que salientar é este magnífico, e deixem-me salientar outras, magnífico ecrã OLED de 5 polegadas que nos dá imagens absolutamente fantásticas, nunca antes vistas no mercado das consolas portáteis. E como se isto não fosse bastante, só para terminar, e podia falar de muito mais coisas, vou falar só mais desta, que é o ecrã tátil traseiro, onde é uma ferramenta muito importante, acho eu, que poderá dar nas cabeças dos génios dos videojogos, estou-me a lembrar nomeadamente do Sr. Hideo Kojima, que é um perito a pegar em coisas novas e ferramentas e utilizá-las das formas mais extraordinárias. Este ecrã tátil traseiro, que já em Uncharted nos dá uma certa sensação de tridimensionalidade, porque podemos, vou falar disso mais à frente, mas por exemplo, agarrar de uma corda, temos aquela sensação de estar a agarrar na corda através do painel traseiro. E para falar do Little Deviant e outros aspectos em que o painel traseiro nos dá a tridimensionalidade que falta nas consolas portáteis. Para além disso, podia falar da realidade aumentada, mas não vou por aí, nem falar do portente gráfico, nem do processador. Esqueçam isso, é uma consola do caraças, ok? Fica bem esta palavra, posso dizer? Posso, caraças? Consola do caraças. Pujante. Vamos então seguir em frente para vos dar um exemplo de um jogo, e só uma breve referência a um jogo que já saiu para PlayStation 3 o ano passado e que foi agora, à semelhança de outros, Ultimate Marvel vs Capcom 3 e entre outros que vão ser lançados. Estou a falar neste caso de Virtua Tennis 4, que agora lançou o World Tour Edition, que é nada mais nada menos do que um Virtua Tennis 4 com algumas características que tirarão partido da PlayStation Vita e só na PlayStation Vita é que poderão ser jogadas. Uma das questões é, por exemplo, o facto de podermos jogar duas pessoas na mesma consola, através da mesma consola podermos estar cada um na sua ponta a jogar. Nós neste momento estamos a ver umas imagens que nos indicam obviamente que a parte tátil do ecrã poderá ser usada. Aqui está a característica que eu falei em relação a poderem estar dois jogadores, um em cada ponta da consola a jogar Virtua Tennis, usando também só o touch, ou usando o analógico e o touch, ou usando só o analógico e o X, portanto os comandos tradicionais. Para além disso, como sabem, Virtua Tennis 4 é um jogo rico em mini-jogos, como é o caso do que estamos a ver agora. Neste caso nós usamos o tilt da consola para mudar a posição do barco dos piratas, que está lá atrás, e acertar nos alvos mais facilmente. Podemos também usar as câmaras, tanto a frontal como a traseira da PS Vita, para tirarmos a nossa cara para o jogo e tirar fotografias com o nosso jogador, jogar usando a realidade aumentada. Portanto, tudo isto não seria possível se não fosse esta bicheza que eu tenho aqui na mão, esta grande consola PlayStation Vita. Se não fosse esta coisinha, não dava para fazer isto. À semelhança de Virtua Tennis, eu vou trazer mais jogos ao longo do tempo. Houve alguns que eu já experimentei, como é o caso do Ultimate Marvel vs Capcom 3, em que a consola se torna uma espécie de o derradeiro controlador, e depois eu vou explicar mais à frente. Mas, por agora, fiquem só com estas ideias que eu vou trazendo ao longo do tempo. Agora sim, vamos passar para um jogo de raiz criado para a PlayStation Vita, já foi por mais falado, Uncharted Golden Abyss, ou O Abismo Dourado em português, porque mais uma vez, e apesar de ser para uma consola portátil, este jogo vem todo em português, como já nos habituámos aos jogos da Sony. Nós estamos a ver algumas imagens de gameplay. Este jogo basicamente é uma prequela no que toca à história de Uncharted, portanto uma parte da história de Nathan Drake que antecede os eventos de Drake's Fortune, do primeiro Uncharted, portanto da PlayStation 3. E é nada mais nada menos do que mais um jogo Uncharted. Não se nota quase diferença nenhuma do facto de ser um jogo para uma portátil, isto no que toca a gráficos, no que toca a sequências onde a adrenalina sobe a pique. Isso não se nota diferença absolutamente nenhuma, portanto, para aqueles mais céticos, não é portátil, aquilo se calhar não, esqueçam. Até porque com um ecrã deste tamanho e com esta qualidade,
Se vocês estiverem a jogar realmente imersos na experiência, às tantas parece que estão a jogar na vossa PlayStation 3. Mas não seria um jogo especial da Vita se não tivesse realmente novidades e vamos então enumerá-las, a começar precisamente pelo que eu falei há pouco do segundo analógico. A experiência está muito idêntica à de uma PlayStation 3, se bem que com alguns melhoramentos. Por exemplo, quando estamos a apontar a nossa arma, quando fazemos mira, podemos usar, como da forma tradicional, os analógicos para apontar a mira aos adversários, ou então, uma coisa que no início parece estranha, mas que ao fim de 10 segundos já está mais do que inteirada e torna-se muito mais intuitiva do que usar o analógico, que é pegarem na vossa consolazinha e apontarem à cabeça dos vossos inimigos. Acreditem que dá muito mais jeito e que faz lembrar os tempos áureos, digo eu, dos first person shooters, em que o rato do computador nos permitia ter esse tipo de precisão. Desta feita, é só apontar e disparar e acreditem que dá muito mais jeito. Outra questão que foi também muito falada é o facto do nosso touch servir, por exemplo, para as sequências de plataformas. Nós estamos numa plataforma em que temos de saltar de uma saliência para outra, podemos usar os comandos tradicionais através do X ou então usando o comando tátil e o Nathan fará automaticamente todas estas sequências. Podem pensar que tira pica, mas não tira, é até muito divertido, podemos alterar entre os comandos manuais e este automatismo que o ecrã touch nos permite. Para além disso, temos sequências onde é absolutamente obrigatório usar o touch, por exemplo, quando temos de cortar uma selva de bambus que nos surge à nossa frente, ou um pano, ou qualquer outro obstáculo, levantar uma viga mais pesada, temos de usar o touch, usando as setas, fazendo os movimentos com as setas que aparecem no ecrã, e também o melee, portanto o combate corpo a corpo, surge também na forma de movimentos que temos que fazer no touch, de modo a terminar com os nossos adversários. Temos ainda esta possibilidade que estávamos a ver agora, num tronco, por exemplo, o equilíbrio, que isso já era possível com o Six Axis desde o tempo do primeiro Uncharted. Portanto, para manter o equilíbrio em determinadas situações, usando o tilt da consola mais uma vez, e aquela que já falei há pouco, da tridimensionalidade, quando estamos, por exemplo, a subir uma corda, usando o touch traseiro para subir, para descer, para escorregar, para largar. Podemos abanar a consola para a frente e para trás para fazer Nathan baloiçar-se e por aí fora. Eu podia não terminar, podia continuar aqui a falar, só mais uma diferença. Só mais uma. E vá lá, só mais uma, esta é bem fixe. Temos, para além dos tesouros normais, umas coisas novas, e isto não tem nada a ver com o facto de ser na Vita, por isso é que eu queria falar disto, é mesmo a inovação do jogo. Temos umas coisas chamadas os mistérios, em que nós vamos tirando fotografias ao longo do decorrer do jogo, apanhando determinadas relíquias, tirando decalques com uma folha, com um lápis de carvão, usando o touch mais uma vez, tirando peças de enigmas que depois vão sendo completados ao longo do tempo e assim completando também a história do jogo. Parece complicado, mas não é. É só mais um Uncharted, um grande capítulo de Uncharted, desta feita só para a PlayStation Vita. E nós temos aqui no curto-circuito 2 códigos para fazerem o download de Uncharted, o Abismo Dourado, que vos vamos oferecer. Se vocês, no final do programa, forem ao Facebook, está lá uma pergunta muito simples a que terão de responder e ganharão então dois códigos Uncharted. Antes de me ir embora e lançar o trailer deste grande jogo Uncharted do Abismo Dourado, só referir que amanhã vamos também oferecer 2 jogos para a PlayStation Vita, desta feita Reality Fighters, que trarei em princípio para a semana que vem e que tira muito partido da nova característica da realidade aumentada da consola. Vamos também ter 2 códigos para vos oferecer. Boa? Boa. Então... Vão às lojas, experimentem. Eu acho que o importante é pegar na consola porque muda completamente qualquer ideia que vocês tenham em casa. E agora sim vou lançar o trailer de Uncharted do Abismo Dourado. Eu estou de volta na próxima terça-feira com mais novidades da PlayStation Vita, PS3 e da PSP. Até lá! Great veins of gold course through the walls as blood from the beast of Mammon. You do know this says keep up. Yeah, I know that. We got special permission. And there below the throne of the Morning Star, a golden abyss to guard the gate to hell. It's just the beginning. Come on. You two are getting all cozy down there.